E aí, pessoal, quinto episódio da nossa saga de Evangelion. A única saga do mundo que está analisando se os episódios de Evangelion realmente se encaixam nos episódios do Tarô. Para quem não assistiu os primeiros episódios, logo na abertura de Evangelion, a Árvore da Vida aparece 2 vezes. E isso não tem como ser aleatório, porque isso acontece nos desenhos japoneses. O japonês tem uma fixação por cabala, eu não sei por que ainda. Mas enfim, eu fui na net, eu chequei e eu percebi que o pessoal já vem discutindo que cada um dos personagens principais representava uma das Sefirahs da Árvore da Vida. E aí eu vim com minha teoria que, será que os episódios, então, cada um dos episódios não seria um dos caminhos da Árvore da Vida? Que os caminhos representam os arcanos maiores do tarô? E mais uma vez, esse episódio, cara, meu Deus, velho. O cara conseguiu fazer que cada episódio encaixasse com a carta. E esse episódio parece que encaixa muito mais do que os outros. Sem mais delongas, vamos para o nosso velho slideshow. Evangelion. Nossa capa, né? Tem que ter uma capa só assim pra ser bonito pra começar. Mas, velho, eu tô empolgado. Terminei de assistir agora esse episódio. Fui anotando. Teve coisas que eu só percebi agora. Porque quando eu vou assistindo e anotando. Então aqui olhando aqui, do outro lado aqui até tem uma lista, né, dos episódiozinhos. Mas enfim. A quinta carta do tarô, que é a carta de número 4, porque eu já falei no episódio anterior, o tarô começa do 0, é o Imperador. Imperador. E vamos ler aqui o que o Imperador diz logo aqui no início. O Imperador, olhado sobre o aspecto dos desafios e sombra, representa o que, né? Resultados contrários ao pretendido, ruptura do equilíbrio, queda, perda dos bens, da saúde ou do domínio sobre coisas e seres. E como que começa o nosso quinto episódio? Tem um time-lapse, né, em 22 dias atrás, eu anotei aqui, que aí o pai do Shinji, né, o Ikari, ele tá fazendo um teste, a Rei tá dirigindo o Eva, e aí eles estão fazendo e o Eva dá errado. Ela perde o controle. É um resultado completamente o contrário do que é pretendido por eles. Ou seja, o primeiro aspecto aqui encaixa com o início do episódio. E aí depois disso, lê aqui, né, o que a carta diz. O Imperador é o quarto arcano do tarô e traz a energia da paternidade, obediência, regras e ordens representadas pela figura masculina. As palavras que melhor definem este arcano é proteção, cuidado, segurança, orientação, carinho e organização. E por que eu li esses dois antes de falar um pouco da história? Porque o que acontece depois? Quando a Rei perde o controle e o Eva começa a destruir tudo, ele tá lá nas ordens, ele que tá controlando, exatamente como a carta do Imperador. Ele que tá nas ordens todas, ó, não, vamos aqui, lá, é como o episódio se dá. E aí a questão da proteção, do cuidado, da paternidade, assim que a Rei é ejetada, né, da cápsula, ele sai correndo, mesmo sem luva, sem nenhuma proteção, ele abre a escotilha, né, da cápsula, queima as mãos pra tentar salvar a Rei, pra proteger a Rei, o carinho e por aí vai. Então, continuando aqui o episódio, aqui eu botei os tópicos. Isso aí o tempo passa, né, tudo beleza, e passa lá pra cena que Shinji tá lá dentro da neve, aí Shinji vê a mão do pai dele queimada. Shinji ficou até surpreso de ouvir que o pai dele foi salvar a Rei, né, que ele sempre tem esse problema dele com a Rei, por aí vai. Deixa eu ver aqui o que é importante aqui pro que a gente vem aqui. Shinji, ele vai na casa da Rei, e quando ele chega na casa da Rei, ele vê lá um monte de ataduras. E o que é que diz ali o início, né, o primeiro tópico? Que a perda dos bens, da saúde ou do domínio sobre as coisas. A Rei, ela perdeu os bens. Por que ela perdeu os bens? Porque quando ela entra na neve, eles falam no episódio, eu sei de falar, que todo o passado dela, o histórico de quem ela era, isso tudo foi perdido. E ela mora no Mukifo. A casa dela, velho, meu Deus, é um pior que uma kitnet. Então ela perdeu todos os bens, ela perde a saúde e ela perde o domínio né, dos seres, do Eva. E aqui continuando, deixa eu avançar aqui. Aqui o Imperador, né?
pode representar uma pessoa extremamente intransigente, dominador soberano que traz os aspectos da organização e do respeito a essas regras que ele mesmo determina. Ele é o símbolo, ele simboliza o universo autoritário e masculino, que é o episódio é basicamente sobre a relação da Rey com o pai de Shinji, né? Eles meio são os personagens principais do episódio. Ele é um guerreiro, governante absoluto e ditador das regras que devem ser seguidas por todos os demais. Sentimentalmente, confirma os sentimentos estabelecidos, fortalece os laços de confiança entre o casal. Fortalece os laços de confiança entre o casal. E o que acontece nesse episódio? Shinji percebe que tem uma certa química entre a Rey e o pai dele. Personagens que desde o início a gente já percebia que eram personagens principais, mas ainda não tinha informações. Quem assistiu o primeiro episódio, o segundo e o terceiro, o quarto, eu não falei deles, eu falei, tem uns personagens aqui que eu ainda preciso entender um pouco mais sobre eles, para falar qual é a Sephiroth, que eles realmente, como a Sephiroth funciona com ele, né? A explicação da Sephiroth e do personagem. Mas sobre esse laço, Shinji ele recebe no almoço, ele tá jantando, né, com a Mitsuko e a Misato e a Hitsuko, e ele recebe o cartão da Rey para entregar para ela. E aí ele se pergunta por que ela daquele jeito, porque que ele não sabe nada sobre ela. E aí a Hitsuko, na doutora, fala, porque ela é uma pessoa mais reservada, ela é igual ao seu pai. Eles são similares, ela fala isso. E depois, deixa eu ver o que eu anotei aqui também. Tipo, quando o Shinji tá pra entrar no final já, no final do episódio, o anjo aparece e Shinji tá pra ir. E ele vê lá a questão do teste que teve, o pai dele se relacionando com a Rey e por aí vai. Então, toda essa questão, né? Então, esse episódio encaixa demais, assim, o que aconteceu com a Carta do Imperador. E aí revela um pouco dos personagens principais, né, que é o pai de Shinji e a Rey, que eu coloquei mais um slidezinho aqui que eu não tinha colocado eles ainda, com a representação da Kabbalah. O pai de Shinji, o Gendo Ikari, seria a representação de Shokima, e a Rey seria a representação de Binah. E o que é que isso representa? Quando você vai estudar, né, a Árvore da Vida Tudo, como eu venho aqui tentando, eu fui tentar entender, e todo mundo fala assim, a melhor forma de você entender a Árvore da Vida é analisando os opostos, sabe? Uma relação entre os opostos que se completam. Então, de um lado, no pilar masculino, você tem Shokima, a sabedoria, que seria o pai de Shinji, né, o Ikari. E do lado esquerdo, você tem Binah, no pilar feminino, que é a Rey, ou seja, o homem e a mulher, o casal, como se encaixa nesse episódio, que é o episódio que ele enfim começam a falar dos dois, da Rey e do Ikari. E aí, falando um pouco mais sobre essa Sephiroth, Shokima estaria ligado a ser um plano das ideias. Quem é Ikari? É o cara que tá tendo a ideia, é o cabeça da NERV. Então, tem bem a ver com ele. Já Binah, é a questão do tempo, é a questão da mãe suprema e do pai supremo, e por aí vai. Em critérios astrológicos seria a representação de Saturno, na representação de deuses seria como se fosse Cronos, que seria o deus do tempo, e por aí vai. Mas é isso, mais um episódio que as coisas começam a fazer mais sentido. E um adendo aqui especial, que é deixa eu voltar aqui pra tela aqui da lua, né? Esse episódio, o nome desse episódio é Rey I, o I, né? Rey I. Eu não sei se vai ter um episódio chamado Rey II ou não, mas Rey representaria, em teoria, rei. E a carta que representa o episódio é o que? O imperador, né? Um rei. Aí eu fiquei, tá, mas beleza, mas é uma mulher e tudo. Será que tem alguma relação assim? Eu fui olhar, né? Rey é um nome que vem do hebraico, que tem a relação assim do companheiro,
um cara que dá um suporte, que tem a certa a ver com o que aconteceu no episódio, mas não tem a ver com o rei. Ainda não tem a ver com o rei, com o imperador. Só que vocês conseguem adivinhar onde que o rei aparece na Bíblia? Na Bíblia, acho que só aparece uma única vez essa palavra. E rei aparece no livro de Reis. Aí eu já acho uma certa coincidência. Eu não sei, não acredito que o cara foi tão profundo assim, né? Então no livro de Reis, que é o episódio de Imperador, é onde o rei aparece. Rei aparece no livro de Reis. Acho que no, sei lá, capítulo 8, versículo 1. Algo assim, ou é capítulo 1, versículo 8, não sei. Eu vi na internet. Mas sei que é isso. Mais um episódio que se confirma a nossa teoria. Semana que vem, com certeza, teremos o episódio 6 da nossa saga de Evangelion. Vejo vocês lá. Forte abraço, tamo junto. Compartilha com seus amigos que gostam de anime. Valeu!